Olá, que a paz e a graça esteja com cada um de vocês neste dia lindo que o Senhor já preparou para nós. E estou aqui, né? Alegrai-vos no Senhor. Estou aqui feliz porque estou na presença dEle, né? Vocês também estarão, sim, né? Se assim buscar, né? De todo o coração, que possamos ser edificados com essa palavra de hoje, essa porção que Ele já preparou para nós. Confesso que quando eu peguei, né, a palavra de hoje, eu disse, ai, Senhor, me ajuda, né, porque às vezes tem palavras que a gente sente um pouco mais de dificuldade, mas junto ao Espírito Santo, ele vai nos conduzindo e que assim seja, né? Eu estou aqui para aprender, né, junto a vocês também, o que o Espírito Santo for ministrando em meu coração, né, que assim seja com vocês também, que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz do Senhor. Então vamos lá receber a nossa porção de hoje, né, o nosso alimento espiritual, Jeremias 17. Eu amo os livros proféticos. Hoje veio lá de Jeremias 17, onde ele vai apontar alguns pecados que o povo ali estava cometendo, né? Alguns pecados o Senhor trazia a palavra a ele e ele apontava alguns pecados nesse capítulo 17 aqui que o povo estava cometendo, né? Então, que venhamos a refletir nessa palavra, nessa boa palavra do Senhor e nos atentarmos, né, para que possamos nos rendermos diante dele, pedir ajuda, né, para vencer dia após dia, né, porque o pecado, ele quando vem, né, e quando nós deixamos ele fazer parte de nós, sentimos prazer nele, né, é onde o Senhor, ele acaba saindo de cena, né? Porque o Senhor, ele é santo. Então, ele não condiz com o pecado. Então, se a gente peca, a gente tem que se arrepender e voltar para a presença imediatamente, pedir perdão a ele, pedir ajuda dele, né? Para vencermos todos os dias. Vou ler o primeiro versículo que diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com uma ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Como eu estava falando, né? Nós somos pecadores. A nossa natureza, né? Eu anotei algumas coisas, a nossa natureza pecaminosa sente prazer, né, em praticar o pecado. Por isso que é importante estarmos com Ele, para poder, né, o Espírito Santo nos incomodar e a gente ver e reconhecer o nosso erro. Por isso que é importante, quando ele fala aqui, ó, está gravado na tábua do seu coração. Ou seja, o que estava roubando ali, né? O pecado, ele estava roubando o lugar de Deus. Foi como eu citei aqui logo no início, né? O que tem roubado o seu coração, né? Porque o nosso coração tem que ser dele. Nós temos que entregar o nosso coração a ele, por completo. Então, se o pecado, ele entra no nosso coração e a gente deixa ele fazer morada, a gente não busca o auxílio de Deus, porque só Deus pode nos santificar, só Deus pode nos limpar do pecado. Se a gente se acomoda e sente prazer nisso, porque já é da nossa natureza, né? Mas se a gente não busca a ajuda de Deus para se livrar, Deus acaba saindo de cena e aí a gente acaba perecendo, né? E aqui ele aponta os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Aserá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas. Né? Esse é o versículo 2. Então ele aponta aqui o pecado, né? O que estava gravado no coração, né? Como ele diz aqui, gravado na tábua do seu coração, o que estava gravado era a idolatria. Né? Ele aponta o que estava roubando o lugar de Deus na vida daquelas pessoas. Né? O que tem que estar gravado no nosso coração
É Deus, é o Senhor Jesus que tem que fazer parte dele, né? O povo ali, eles estavam, né, idolatrando, buscando, colocando deuses, né, esculturas feitas por eles mesmos, né, por homens, e estava roubando, estava idolatrando aquilo ali, né, e estava roubando o lugar de Deus. É o que estava plantado ali no coração do povo. Aí o versículo 3, ele continua, né? E nos montes do campo darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Versículo 4 diz: Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Gente, é as consequências. Às vezes a gente deixa o pecado entrar, quando Deus não faz parte da nossa vida, quando nós não entregamos o nosso coração a Ele, o pecado ali, ele entra e ele destrói e vai trazer consequências. Às vezes a gente acha que tudo é o inimigo. Nem tudo. O que é que você está? O que é que você está? O inimigo, ele é só uma ferramenta também para acelerar ainda mais, né? A sua decadência, né? Devido ao pecado. Mas muitas das coisas que está acontecendo, né, que chega a nós, é consequência do nosso pecado, das nossas escolhas, as nossas más escolhas. Então nós precisamos nos atentar e buscar por Deus, porque sem Ele a gente perece, né? Então aqui ele aponta as consequências, né, o que aconteceria, porque o povo estava dando lugar a outros, né, a outros que estavam tendo eles como Deus, né, como o Deus dele. E agora vindo aqui no versículo 5, né, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Aí continuando o versículo 6, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, ou seja, ficaria sozinho, né? E no início do versículo 5 ele diz: Maldito aquele que confia no ser humano. Aqui ele estava falando, né, sobre Israel, por confiar no Egito, né? E aqui não é generalizando, não é ele falando para não confiar, né? Não é ele falando para não confiar no homem de forma geral, né? O que ele fala aqui é para a salvação, né? Você confiar em uma pessoa achando que aquela pessoa vai lhe trazer a salvação. O que ele quer dizer é isso, né? Eu estava estudando e a compreensão, né? O que ele quer dizer, maldito o homem que confia em outro homem achando que vai lhe trazer a salvação, né? Quantos, muitas das vezes, passando por situações difíceis, em vez de ir buscar ajuda em Deus, orar, né? Buscar respostas, buscar refúgio nele, busca em pessoas, achando que as pessoas lhe trarão a salvação, que as pessoas lhe trarão as respostas que você precisa. Então o Senhor, ele fala, né, para Jeremias, né, maldito, né, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. E ele ainda diz, né, porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Ou seja, no final ficará sozinho, não terá quem o salve, não terá quem o levante, porque procurou no lugar errado. Então, onde será que, né, muitos estão procurando, né, muitos estão confiando? Onde que você está depositando a sua confiança, né, para a salvação? Que a salvação só Deus pode nos dar.
A força só Ele pode nos dar. O refrigério só Ele pode nos dar. Então busque no lugar certo, porque Ele sim, Ele é o nosso socorro mais presente. Como a palavra lá em Salmos vem dizendo. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Então, eu anotei algumas coisas também. Como eu já falei aqui, né, muitas pessoas preferem, muitas das vezes, buscar ajuda humana, né, buscar palavras humanas. E no versículo 7 ele diz assim: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aqui ele já traz uma palavra, né, edificante, né, uma palavra em que nós temos que nos apegar. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem grandes. Gente, quando ele fala aqui, né, é só a resposta do que eu falei, né, do capítulo 5. Né, nós temos que botar nossa confiança no Senhor, porque ele é como ele fala aqui, porque é como a árvore plantada junto às águas, ou seja, está recebendo nutriente. Aqueles que confiam no Senhor estão sendo nutridos, né? Porque ele é como um rio de águas vivas. Então aqui ele vem falando basicamente, né, traduzindo em outras palavras, é isso. É você estar sendo nutrido, porque você está perto do rio. Você não está perto do lugar seco. Né? Você não está perto de onde a sua raiz não está sendo nutrida. Não, você está ali, ó, perto do rio de águas vivas. Então bendito é aquele que confia no Senhor, porque está recebendo ali o seu refrigério, a nutrição que precisamos. Né? Eu anotei algumas coisas também aqui. E lá eu anotei até sobre Provérbios, Provérbios 3, 5, 7. Vou lá rapidamente, eu até deixei marcado aqui. Confie no Senhor de todo o seu coração, né? Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste do mal. Ou seja, né? Em quem nós temos que confiar, né? No Senhor. E para confiar no Senhor, nós precisamos conhecê-lo, porque você não vai confiar em quem você não conhece. Eu, pelo menos, eu não confio em quem eu não conheço. Se a gente vê um estranho na rua, a gente vai confiar? Mesmo que esteja com uma boa palavra, lhe oferecendo ajuda, isso e aquilo outro, você vai confiar? Não, por quê? Porque você não o conhece. Então, quando ele diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, é você procurar conhecer quem é esse Senhor, para que você possa confiar. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então, Ele quer relacionamento comigo e com você, para que você possa conhecê-lo e confiar. E confiando nele, você entregará o seu coração. Porque o nosso coração tem que estar guardado nele. Né? Nós temos que entregar o nosso coração para ele. Né? Porque Ele cuidará bem do nosso coração. Né? Enquanto Deus não habita no nosso coração, enquanto nós somos os donos, né, do coração, nós nos enganamos, porque o coração do homem é enganoso. Isso vocês vão ver aqui nesta mesma palavra. Então, que nós possamos, né, buscar primeiro relacionamento com Deus para conhecer quem é Ele. Se você conhece quem é Deus, né, seu coração vai estar guardado nele, porque você vai ter temor a ele. Você vai se relacionando, vai ver que ele é um Deus vivo, né, que cuida de você, e você vai começar a temer a ele. E isso vai fazer com que você se afaste do mal. E isso ele vai consertando ali as suas veredas, os seus caminhos.
porque você vai sendo ensinados, né? Ele vai fazendo de você um vaso novo. E aí vocês passam a confiar toda a sua vida nas mãos dele, viu? Continuando aqui, o versículo 9 diz assim, aí é onde eu entro na parte do coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, ou seja, incurável, né? Essa palavra corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, som do coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Gente, o nosso coração, se nós não estamos em Cristo, se nós não estamos em Deus, nós nos enganamos, nós vamos viver uma vida, né, que não vai nos levar a lugar nenhum, porque o nosso coração é enganoso. É por isso que nós precisamos entregar o nosso coração. Né? Às vezes o nosso coração só deseja as coisas erradas. E aí, eu tenho certeza que vocês já ouviram muito isso. Siga a voz do seu coração. Ah, você está sentindo isso? Você deseja isso? Confie no seu coração, né? E a própria palavra viva, né? Diz o quê? Enganoso é o seu coração. Então, se você não está em Cristo, se você não está em Deus, se você não entregar o seu coração para Ele, você não tem como confiar no seu coração, não, porque seu coração vai, né, devido à nossa natureza pecaminosa, seu coração vai pedir que você faça coisas que vai lhe trazer consequências graves lá na frente, que vai fazer com que você venha definhar, que você venha perecer pelas suas escolhas erradas. Às vezes a gente acha, eu estou sentindo no meu coração. Entregue o seu coração para Jesus. É igual quando as pessoas dizem, só vou fazer isso, só vou buscar, né, mais de Deus, só vou à igreja, só vou, né, quando eu sentir no meu coração. Meu bem, você não vai sentir no seu coração, não. Você precisa simplesmente decidir, né, e pedir a ajuda dele para que ele transforme o seu coração. Para que você venha sentir prazer nele, porque às vezes a gente quando vai para Cristo, a gente não vai já conhecendo ele, desejando ele de todo o coração, não. A gente vai decidido a mudar, a deixar ser mudado, moldado por ele. Então você só precisa entregar seu coração. Entregue seu coração a ele, peça que ele o transforme, que ele tire o coração de pedra, porque quando nós não estamos nele, o nosso coração é de pedra. Pede para ele tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, como a palavra diz. Né? Entrega seus caminhos a ele, que ele vai endireitar. Porque fora dele, nós não somos nada. Né? Então, confie no Senhor de todo o seu coração. Entregue seus caminhos a ele. Tá? Entregue o seu coração a ele, porque o seu coração vai te enganar se você não estiver nele. Se você não entregar esse coração para Jesus, ele vai te enganar e vai te levar a caminhos tortuosos. Viu? E ele fala aqui que ele sonda o coração, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Versículo 11. Como a perdiz que choca ovos, né? Que não pôs, assim é aquele que junta riquezas desonestamente, no meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. E aqui eu estou lendo alguns versos para vocês, né, para a gente dar continuidade, e aqui ele apontando mais pecados do povo, né? A questão da avareza, né, de juntar as riquezas, ele está apontando aqui esse pecado também de forma desonesta, né? Você conseguir as coisas de forma errada, né? Que isso também vai fazer com que você venha perecer, né? Com que você não chegue a lugar nenhum, porque você está construindo coisas, né,
ultrapassando princípios e valores, e isso são inegociáveis. Viu? Então ele aponta mais pecado aqui do povo. Aí versículo 13, o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Ou seja, o Senhor é que é a nossa esperança, né? Ele é tudo que podemos, né, esperar e confiar é Ele. E ele diz aqui que os que abandonam o Senhor serão envergonhados. Por quê? Porque você pode viver até muitos anos, mas o seu nome vai ser escrito no chão, ou seja, passageiro. Chegou o vento, é a mesma coisa que você escrever na areia da praia. A água vem e tira seu nome dali, né? Mas os que confiam nele, os que não abandonam ele, têm o nome escrito no livro da vida. Esse é o lugar onde o meu nome deve estar escrito e o seu nome deve estar escrito. Porque é eterno, está guardado, viu? Não no chão, né? Quarto lamento de Jeremias, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. O Senhor é o nosso louvor, a nossa alegria de viver, né? Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra, né? Aqui aqui é um desdém, né? É eles desdenhando do servo de Deus, do homem de Deus, de Jeremias, né? Porque quando ele fala assim, eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? É como se quando a gente estivesse passando, né? Vou citar um exemplo, a gente estivesse passando pelas dificuldades, aí vem um e diz, né? Assim, e onde está o seu Deus? Né? E aí? Cadê o seu Deus agora? Aqui é o povo falando para Jeremias, né? Jeremias falando, cura-me, Senhor, serei curado, salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. E o povo desdenhando dele. Porque a diferença do povo de Deus é que nós temos onde descansar, né? Não é que as lutas não vão chegar para nós, não, vão chegar. Só que nós temos onde descansar, nós temos onde encostar a nossa cabeça, repousar, encontrar refúgio, refrigério, né? Nele. O nosso socorro mais presente é Ele. Ele que está em todo momento ali, nos dando a paz que excede todo entendimento. É por isso que Jeremias fala que Ele é o louvor, né? Então, mesmo diante, como eu falei ontem, no devocional de ontem, alegrai-vos no Senhor, mesmo diante de qualquer circunstância, porque nós temos Ele. Então, a diferença é essa. Porque nós temos ainda hoje, eu não sabia qual era a devocional, mas hoje logo cedo me veio uma palavra bem assim. Eu não sei qual era o pensamento que eu estava tendo no momento, não me recordo agora, mas veio a palavra bem assim. Na hora da angústia é o Senhor que me socorre. Bem assim. É o Senhor que está comigo na hora da angústia. Essa é a nossa diferença, sabe? Eu, lembrando agora. E aí vem essa palavra poderosa aqui para confirmar mais ainda, né? Na hora da angústia, Ele é o nosso socorro mais presente. Então, o povo de Deus se diferencia por conta disso. E quem não tem onde descansar, vai se refugiar onde? Né? Aí acaba perecendo, porque não tem onde descansar, não tem o Senhor para consolar. Por isso que a gente precisa buscar o refúgio nele. Né? E aí Jeremias fala, né? Fala e tome de conta, Senhor. Né? Em outras palavras aqui, que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te também não desejei o dia da aflição. Né? Jeremias falando que ele também não desejou o dia da aflição. Mas eu não recusei, né? Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento, né? Ou seja, ele também era atingido, né? Por algumas coisas, mas ele não desejou aquilo ali, mas mesmo assim ele estava permanecendo firme no Senhor, enquanto os outros não. Os outros já viram as costas, né? Diante da dificuldade, muitos já ficam, né? E cadê Deus agora, né? Para agir. Já fica colocando a culpa em Deus, né? Se as coisas acontecem, consequência do pecado, fica achando culpado e apontando logo para quem? Para Deus. Aí o que Deus faz, né? Aí já fica
culpando, né, o Senhor e não se recorda do pecado, o que cometeu, né? E Jeremias fala aqui, né, que o Senhor, ele sabe o que Jeremias, né? O Senhor sabe o que saiu dos meus lábios, né? Está no teu conhecimento, né? Mas mesmo assim, ele não se recusou e ele continuou profetizando as palavras do Senhor. Que seja boa, que seja ruim, a palavra do Senhor tem que ser dita, né? Porque nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém, não, né? Nós não estamos aqui para pegar somente as, sabe, a Nutella, as coisinhas boas, doces, agradáveis a se ouvir, não. Nós estamos aqui para pedir para o povo se arrepender, porque o mesmo Deus que atuou aqui, ele continua atuando. Ele era, ele é e ele sempre será. Então nós temos que se arrepender dos nossos pecados e se voltar verdadeiramente de todo o coração para ele, viu? Então Jeremias aqui ele diz que continuou sim, né? Mesmo sem desejar, né? Ele diz que continuou seguindo a Deus, né, e profetizando lá. Também não desejei o dia da aflição, tu sabes, que saiu dos meus lábios, está no teu conhecimento. Versículo 17 diz: Não sejas para mim motivo de terror, tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, né? Assombrem-se eles. E eu não me assombrei. Eu não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com dobrada destruição, né? Porque ele sabe, né? O Senhor sabe quem está nele e quem não está. Então, guarda no Senhor. Guarda o seu, Senhor. Porque o Senhor sabe, aquele que te busca só diante da aflição e depois vai virar as costas para o Senhor, e aquele que está ali, diante da aflição, diante, se passar coisas boas, está glorificando o nome do Senhor, se passar coisas ruins, está glorificando o nome do Senhor, independente. Por quê? Porque ele sente prazer na tua presença, porque ele te ama, te conhece, né? E ele sente amor na tua presença, ele te ama pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. Como se ele dissesse, né? Guarda os teus, Senhor, né? E ele nos guarda, né? Os que são deles estão guardados no esconderijo do Altíssimo. Ele protege, ele guia, né? Porque sente prazer na tua presença, meditam na tua palavra de dia, de noite e buscam ele pelo que ele é. E lá no finalzinho do versículo 19 ao 27, vocês podem fazer essa leitura, porque ele exortando, né, mais um pecado aí, ele mostrando, apontando para que o povo guardasse o sábado, tirasse o tempo, né, ali do sábado, que era para aprender, buscar mais de Deus, e não estar ali trabalhando, fazendo coisas que deixaria eles dispersos do Senhor, né? Então depois vocês podem até ler, eu acho que eu acho que é só isso. Ele exorta o povo a cumprir, né, o que Deus nos pedia para guardar o sábado, para o bem de todos, precisamos cumprir com os seus mandamentos. É uma exortação para que possa ser cumprido todos os mandamentos do Senhor. Porque se ele deixou é para o nosso próprio bem, é para nos guiar. Então ele aqui, Jeremias, exorta ao povo. Então precisamos confiar nele, agradar-se nele, né? E nos entregar a ele de todo o coração. Então busque o Senhor de todo o seu coração. Peça ajuda a ele para que ele transforme o seu coração. E os demais, né, ele vai cuidando, ele vai endireitando os seus caminhos. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês, que tenha sido uma palavra, né, edificante para cada um que vai receber, que seja transformador, né, que seja transformadora essa palavra, para que vocês possam refletir, meditar, né, e se deixarem ser moldados por ele, se fazer de vaso na mão do olheiro, que é o Senhor. Deus abençoe o dia de vocês. Fiquem
com Deus, na santa paz do Senhor.